passe ele não se encerra, não termina. É um assunto que envolve a nossa vida, né? O passe é uma preparação para a vida, e não para o momento, ou para algumas técnicas, ou alguma coisa que a gente, porventura, queira fazer, né? Então, que a gente possa conversar junto nessa tarde sobre esses aspectos que a gente trouxe aqui. Há outros vários aspectos, mas nós trouxemos alguns aqui. Vamos nos basear propriamente em alguns assuntos que são, inclusive, polêmicos, em Kardec. Então, a gente vai manter o Kardec dentro daquele assunto que a gente considera, então, polêmico. E os demais, a gente vai abordar algum autor ou outro, né, que também é respeitado, que a gente pode, geralmente todos desencarnados. Então, a gente poder ter da literatura, né, espírita, essa oportunidade de a gente escolher algumas coisas que possam nos ajudar. Então, em princípio, né, o passe ele é um sentimento da vida. Dizem os espíritos venerandos que o passe acontece na nossa vida a todo momento, em várias situações que a gente vive. Né? Num aperto de mão, quando a gente cumprimenta uma pessoa, nós trocamos energia. Num abraço, nós trocamos energia. A mãe que cuida de uma criança, de um bebê, troca energia com essa criança. E assim por diante. No convívio natural do nosso dia a dia, nós trocamos energias inevitavelmente. Não tem como a gente não fazer isso. E se o personagem que está ali com a gente na nossa frente é uma pessoa do nosso agrado, é alguém que a gente gosta, trocamos uma energia boa. Transmite algo de bom e recebe também algo de bom. Mas se for alguém que a gente não gosta, ou tem algum problema com essa pessoa, esse contato é desagradável. Um dos motivos de ser desagradável é porque nós trocamos impressões vibratórias, fluídicas, ruins, que causam um constrangimento, uma sensibilização negativa no nosso emocional e também física. Não raro, muitas vezes, a gente pode até passar mal depois de ter encontrado uma pessoa. Determinada pessoa, a gente pode ter um desarranjo intestinal, ter uma taquicardia, ter uma confusão mental, que nada mais é do que uma troca de energia que não foi boa, não foi agradável. Né? Então, o passe está relacionado com a vida, em princípio. Né? Agora, o passe na casa espírita é outra coisa. Né? O passe, quando ele é feito no centro espírita, atendendo a todos os pré-requisitos que a casa espírita precisa ter, ele tem um preparo, tanto dos passistas quanto da espiritualidade, que no ambiente materializa recursos que extrapolam aquele contato natural do dia a dia que a gente tem com as pessoas. Então, quando nós nos encontramos, nós acabamos trocando impressões e energias. Mas, quando nós vamos à casa espírita, para o passe espírita, né, o passe da casa espírita, então ele atende a outras coisas a mais. Então, a casa, os espíritos preparam o ambiente e materializam recursos, né, que eles trazem do mundo espiritual, recolhem da natureza e deixam ali à disposição para aquele momento em que o passe vai acontecer. Então, muita coisa pode acontecer no passe. É uma das mais especializadas atividades da casa espírita no sentido de contribuir com o bem-estar das pessoas. Então, a casa espírita tem esse recurso, é o passe, e segundo André Luiz, nenhuma casa espírita deveria deixar de fazê-lo. Né? O André Luiz coloca isso no livro dos Mensageiros, que toda casa espírita deveria ter uma sessão de passes, porque ela é uma contribuição muito grande para as pessoas que procuram alento, alívio, né? Alívio para o emocional, alívio para a mente, né? Alívio para as questões espirituais. Então existe todo um aparato que permite que o mundo espiritual haja de maneira bastante delicada e intrínseca, né? Junto a cada uma daquelas pessoas que vão ali buscar a atividade do passe. Então, toda casa espírita deve ter uma atividade de passe. Porém, ela não deve ser uma atividade que a gente banalize, né? Seja uma coisa que a gente banalize, faça de qualquer jeito. E também não deve ser algo que a gente mistifique. Tem todo um misticismo em torno do passe também. Então, nós vamos ver hoje algumas colocações que ajudam a gente a entender que o passe ele não é místico e também não pode ser banalizado. Então, essas duas características a gente não deve fazer. Né? Aquele passe que a gente dá de qualquer jeito, qualquer pessoa pode fazer o passe, não tem problema. Esse é um passe banalizado. O passista precisa atender a alguns pré-requisitos para que ele se mantenha
numa sintonia, e que a espiritualidade possa utilizar ele como um instrumento. Não é? Embora, em tese, qualquer um de nós possa dar paz, né? Mas olhando com um olhar mais delicado, nós vamos perceber que é preciso se preparar para a paz. Não é uma coisa assim que a gente faz de qualquer jeito. Se banalizar. E mistificar, criar um misticismo todo, como se o passe fosse uma coisa assim. Eu não sei nem usar nem a palavra que eu usaria aqui, né? É exatamente criar ritual, criar uma série de coisas que transformam o passe num momento místico, né? Não é um momento místico. Ele é técnico, aliás. Embora seja espiritual, o passe ele tem uma atividade técnica no mundo espiritual. Até cirurgias são realizadas naquele breve momento que a gente estende a mão sobre a pessoa, cirurgias delicadas, profundas e intensas são realizadas ali. Por isso que ele é considerado, na questão de contribuição para o benefício das pessoas, no sentido de elas se sentir melhor, um dos mais especializados serviços da Casa Espírita. Se a Casa Espírita tem um trabalho de paz bem harmônico, bem doutrinário, bem equilibrado, ela não precisa de recurso, nenhum outro recurso. Aquele serviço de paz atende profundamente a necessidade das pessoas. Né? E tem uma frase que muitas vezes o passista usa, né? Fala assim: o que você faz na Casa Espírita? Ah, lá eu só dou passe. Eu só dou passe. É como se fosse só, o passe fosse uma coisa, não tem outra coisa para fazer, então eu dou passe. Botaram lá no passe, eu faço passe. Se a gente soubesse, né, a grandeza e a responsabilidade desse momento, a gente não falaria isso. Né? Graças a Deus eu dou passe. Estou tentando contribuir com a espiritualidade, com a minha pequenina cota de participação. Então a gente vai caminhando aqui, né? Então o passe ele está envolvido em uma da sua concentração em fluidos e energias, né? Que tem origem no fluido cósmico universal, que nós já conhecemos. O universo todo é banhado por uma energia, chamada energia cósmica, energia universal, e dali todas as transformações são feitas, inclusive os recursos que são usados no passe, que são os fluidos, as energias, o próprio magnetismo. Né? É o princípio da vida material, orgânica, né? Esse fluido, tudo que existe no universo sai do fluido universal, do fluido cósmico universal. Né? É um fluido que nós não temos capacidade ainda de entender a sua origem e natureza. Os espíritos não conseguem nos explicar como é o fluido cósmico. Só sabemos que ele existe. Assim como a água está para o peixe, o fluido cósmico está para nós. Nós estamos mergulhados no meio dele e não percebemos. E tudo que nós tocamos é uma transformação dele. Mas nós não temos capacidade de entender a natureza desse fluido. Mas todos os fluidos utilizados na nossa vida, como espírito, como matéria, é retirado do fluido universal. Então isso é importante só para a gente saber. Não tem como ficar entrando muito em detalhes e mais profundamente, porque não existe uma conceituação profunda do fluido universal. Porque sabe que ele existe. Como a água está para o peixe, o fluido universal está para nós. Então, mergulhado como um peixe dentro do fluido universal, ali como o peixe se movimenta. Né? Esse fluido, né, que é o fluido vital, nós vamos aqui no final, ele está falando aqui na parte de cima, ele está falando do fluido vital, que já é uma outra coisa. O fluido vital é o princípio da vida orgânica. O espírito não precisa do fluido vital, mas o corpo sim. Como é que nós definiríamos o fluido vital? O fluido vital, vamos imaginar que a gente tem um carro. Tem um motorista e tem o combustível no tanque do carro. O motorista é o espírito, o carro é o corpo e o fluido vital é o combustível do tanque. Então aquele combustível no tanque é o que é utilizado no recurso do passe e pode ser doado, e nós vamos ver que o Kardec comenta isso aqui, de pessoa para pessoa. Ele pode ser doado, pode restabelecer a vida, inclusive prolongar a vida de alguém. Uma pessoa pode ter a sua vida prolongada depois do passe. E o Kardec fala isso no conceito que nós vamos ver aqui, daqui mais à frente. Só para a gente adiantar, para a gente entender a importância do fluido vital. Né? Ele é também denominado, né, foi como chamado de fluido nervoso no passado, é de natureza magnética, pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe. Segundo a nomenclatura espírita, é claro. Nós demos o nome de passe. Mas, como eu disse, no dia a dia, isso vai acontecendo nos nossos contatos. Mas na Casa Espírita, ele é mais especializado. Porque ele tem algo mais do que aquilo que a gente troca quando nós convivemos entre nós. Ele tem alguma coisa a mais.
Então, o que é o fluido? Né? A matéria é tornada visível, uma das formas de energia. Então, quando ele fala que toda a energia que gira no universo, ela é matéria. É matéria. Só que não é uma matéria que a gente pode pegar. É uma matéria quintessenciada, ou seja, sutil, que está aqui em torno de nós, está no nosso corpo, está na nossa natureza, mas a gente não pode tocá-la. Nós não podemos apreender ela, segurar ela. Né? É uma forma de energia e é uma matéria imponderável. Conceito espírita do passe. Então, o passe, como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Implica o quê? A transfusão de energias mistas. Veja bem que nós estamos falando do passe da casa espírita. Magnéticas espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora nesse tipo de atividade espírita. Passe uma transfusão de energias alterando o campo celular. No livro Dúvidas da Mediunidade. Então, o passe, como ele acontece na casa espírita, ele é formado por energias mistas, ou seja, energias do passista, do próprio ambiente da casa espírita, para que a casa espírita tenha um passe também efetivo. É importante que a casa espírita seja harmônica. Se nós temos um grupo que se digladia entre si, e as pessoas têm prevenção umas contra as outras, e nós trabalhamos disputando espaço na casa espírita, em vez de nos harmonizarmos, essa casa não tem uma qualificação superior para o passe. Ela não oferece a parte que é dela para o passe. Então o grupo precisa ser harmônico. As pessoas precisam ser irmãs umas das outras. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. Nos vermos como irmãos. Podemos ter pontos de vista diferentes, mas jamais divergências, jamais animosidades. Eu não posso pensar no meu irmão com prevenção. Nossa, vou na casa espírita hoje, vou encontrar a Maria lá, misericórdia, né? Fazer o quê, né? Preciso fazer o meu trabalho, né? Isso não vai funcionar. Porque existe uma energia, uma vibração, um magnetismo próprio, que é o produto da emanação de cada um dos trabalhadores, que forma o primeiro campo que os espíritos utilizam para preparar, inclusive, o ambiente, materializar equipamentos, aqueles que podem ser materializados no ambiente. No mundo espiritual, é claro, eles trazem equipamentos delicadíssimos, mas muitas vezes eles não conseguem instalar os equipamentos porque a casa não tem capacidade magnética para sustentar aquele equipamento. Então, olha a delicadeza, como que é delicado. Então, a casa precisa ser harmônica. Os trabalhadores precisam ter um elo de fraternidade entre si. A gente precisa trabalhar juntos e não disputando. Né? Não disputando. Por isso que tem uma sugestão da Federação Espírita Brasileira, num livro chamado Trabalho Mediúnico, que serve para tudo. Onde ele diz que os trabalhadores precisam participar de escalas, onde eles se misturem. Um tempo está fazendo uma tarefa, outro tempo vai fazer outra tarefa, e sempre todo mundo fazendo tudo. Né? Para não criar a elite da casa, ou seja, o coordenador, aquele que direciona aqui e lá, mas na verdade não participa com seus irmãos das outras tarefas. Então, olha como interessante isso. Vamos fixar bem nisso. Para que os espíritos consigam, no momento do passe, fixar equipamentos aqui, na hora do atendimento do passe, na câmara de passe, claro, né? Para poder fazer o atendimento, eles precisam do conteúdo que a casa tem. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro Mandato de Amor, ele diz assim: algumas casas espíritas, de espírita só tem o nome lá na fachada. Lá dentro não se pratica o espiritismo. Nem na parte doutrinária, nem na parte fraternal. Então, olha o perigo que nós corremos. Então, precisamos primeiro nos transformarmos numa casa espírita. E uma casa espírita é uma reunião de irmãos. No livro Obras Póstumas, o Kardec diz que, no futuro, as casas espíritas serão tantas que nós teremos uma em cada quarteirão, para transformarem-se em famílias, para ter uma intimidade. Então, a gente precisa disso. Se a gente quiser que a nossa Câmara de Paz seja efetiva, nós precisamos, como irmãos, também vivemos efetivamente. Então, esse é um conceito que a gente precisa. Isso não depende do presidente da casa, também dele, mas depende de cada um dos trabalhadores.
Embora no livro Trilhas da Libertação, o Manuel Filomeno de Miranda responde, ou melhor, o Dr. Bezerra de Menezes responde ao Manuel Filomeno de Miranda uma pergunta que ele faz sobre a responsabilidade do dirigente da Casa Espírita com os seus trabalhadores. O Dr. Bezerra diz assim: ele responderá pelo direcionamento que dá à casa. Porém, cada trabalhador responde individualmente pelo seu procedimento, pela sua atitude. Então é uma responsabilidade solidária. O presidente responde, mas o trabalhador responde também. Então eu não posso acreditar que a minha postura na Casa Espírita é um problema do dirigente. É um problema meu, individual. E eu responderei individualmente. Então o preparo é individual. Cada um de nós precisa de um preparo individual para fornecer esse recurso que vai impregnar a estrutura da casa, permitindo que a espiritualidade consiga, então, materializar equipamentos de cirurgias delicadíssimas, de assistência à desobsessão ali. A gente vê a desobsessão só como uma reunião, né? A reunião onde os médicos reúnem, da comunicação, o doutrinador ou o orientador fala com o espírito. Naquele momento do passe, pode haver uma desobsessão ali. Usando o recurso que a casa tem, os espíritos conseguem desligar uma entidade perturbadora de uma pessoa que está muito amargurada e perturbada. Se ela tiver merecimento, o benfeitor consegue. Mas eles precisam de recurso para isso. Eles precisam que a casa tenha essa condição. Vocês querem fazer uma pergunta? Deixa para... Se quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai respondendo também, né? Tipo de energias transmitidas no passe, né? Uma novidade nós já conhecemos. Tem primeiro o fluido do magnetizador, que é o humano, né? A própria pessoa. Então eu tenho um fluido, cada um de nós temos um fluido que nós conseguimos transmitir. O fluido dos espíritos, que não precisam de nós para agirem, eles podem agir diretamente. Se a espiritualidade quiser atender alguém, independente do momento do passe, eles podem atender com os fluidos que, oriundos do mundo espiritual, da natureza, desse tipo, eles podem atender uma pessoa em qualquer lugar. Mas na casa espírita, no momento do passe, nós temos um fluido misto, né, um magnetismo misto, que é a associação do nosso com o da espiritualidade. Esse é o fluido que é utilizado no momento do passe. Por isso que o Emmanuel, ele fala assim, que quando uma pessoa melhora, depois de ter tomado um passe que a gente ministrou, nunca a gente deve dizer assim, nossa, o meu passe melhorou aquela pessoa, né? A gente fica vaidoso, né? Porque a pessoa tomou um passe que a gente ficou bom, ficou melhor, né? Ele fala assim, todas as bênçãos vêm de Deus, em vez de nós. A gente só contribui. E, aliás, a quantidade maior que traz benefício para a pessoa não é o nosso magnetismo, é aqueles que os Espíritos trazem. O nosso, ele funciona muito mais como carreador, condutor do recurso espiritual até cada célula, cada órgão do indivíduo, do que agindo efetivamente. Mas ele tem um valor muito grande, porque ele pode atrapalhar. Se ele não pode beneficiar muitas vezes, ele pode atrapalhar. A gente vai ver um pouco também sobre isso, né? Então esse fluido precisa de uma atenção muito grande nossa, para que a gente consiga manter. Então, o fluido é misto, sendo a maior parcela, não esquecendo disso, do mundo espiritual. Né? Os espíritos trazem o recurso em maior quantidade, maior parcela vem do próprio mundo espiritual. Então, eles agem dessa maneira. Tudo isso está na Gênesis, né? A Gênesis de Kardec. Mecanismo do passe. No livro dos Espíritos, Kardec diz assim, então, que o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha menos. E, em certos casos, prolongar a vida, prestes a extinguir-se. Como eu falei, uma pessoa pode ter a vida prolongada depois de passe. Ela pode ter um benefício onde ela se reestruture e ela consiga viver mais um tempo ali. Se a espiritualidade entender que aquela pessoa precisa prosseguir, o fluido vital, o fluido magnético nosso, pode ajudar muito. Os fluidos espirituais, nesse sentido, já não podem. Precisa do fluido magnético.
Porque é o combustível do tanque. Entendeu? O carro está, o combustível acabando. Está lá no finalzinho. E a única maneira de preencher esse tanque, ou aumentar o combustível desse tanque, é tirar de alguém que tem uma natureza semelhante. Corpo doa para corpo. Espírito doa para espírito. Então, se eu estou passando por uma depressão, se eu estou angustiado, se eu estou perturbado mentalmente, sem dúvida que o fluido espiritual vai valer muito mais do que o magnetismo humano. Mas se o problema é uma doença no órgão, uma doença física, o órgão está entrando em falência, a pessoa está perdendo energia e vai desencarnar. Aí precisa o quê? Do fluido de uma natureza semelhante, que vem de onde? Do corpo, de um outro corpo. Como ele diz aqui, o fluido vital se transmite de indivíduo para indivíduo. A pessoa pode passar para o outro, porque é de mesma natureza. Corpo do outro corpo. O espírito do outro espírito. Né? Então, o que acontece na cura, então, do órgão que está danificado nosso? Os espíritos juntam os fluidos do mundo espiritual, o fluido do bom espírito, usando o nosso recurso, eles potencializam a ação do nosso fluido naquele órgão. Então, eles potencializam com o fluido espiritual a ação do fluido do órgão que está debilitado ou tem algum dano e o órgão recupera, ele se reestrutura novamente. Muitas vezes a gente vê a pessoa ter uma melhora assim, né? E dura às vezes um tempo e depois desencarna. Então, os espíritos podem fazer isso, ajudar que aquele recurso chegue à pessoa e auxilie a vida dela fisicamente, mantenha ela fisicamente viva até o período que for necessário. Eu me recordo de uma comunicação mediúnica, onde nós acompanhamos um pai, e ele tinha uma ligação muito grande com uma menininha, e a menininha adoeceu junto com que o pai adoeceu. E a menina estava depauperando, e ela ia desencarnar também, e o pai desencarnar e a menina também. Aí, numa determinada visita do samaritano, um dos grupos lá da casa foi lá, fez o passe da pessoa em casa, fez a segunda vez, fez a terceira vez. Na terceira vez o homem restabeleceu. Ele se levantou, ficou bem, a menina se recuperou também, ela voltou à vida. Ele viveu mais 1 ano e meio, exatamente. Nesse 1 ano e meio, a menina mudou a faixa de idade dela, passou a compreender um pouco mais as coisas e o pai desencarna. 2 anos depois, ele dá a comunicação da reunião mediúnica que ele diz assim, que os espíritos, utilizando o recurso naquele dia dos fascistas, prolongaram a vida dele para salvar a vida da filha. Porque não faz muita diferença, o tempo não é contado no mundo espiritual como é contado para nós. Uma pessoa desencarnar hoje ou desencarnar daqui a 1 ano, a diferença para o espírito é irrelevante, já que o tempo no mundo espiritual não é contado e nem é igual ao tempo da Terra. No livro dos Espíritos fala que os Espíritos muitas vezes podem errar datas quando eles falam com a gente. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, estudamos isso esses dias. Que o Espírito pode errar uma data, porque o tempo para eles não é como para nós. Então o pai recebeu um recurso que prolongou a vida dele por mais um tempo, para a menina sair daquela faixa onde ela era mais sensível à desencarnação do pai, e o pai foi embora. Aí ela ficou. E ele na comunicação diz isso. E ele recebeu esse benefício. Muito mais pela necessidade dela, claro, do que pelo merecimento dele. Mas ele ficou mais esse tempo. Então esse recurso pode ser passado, né, inclusive prolongado a vida. Né? E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venha e ponha-lhe nas mãos para que saia. Né? Está lá em Marcos, né, a cura da filha de Jairo. No Evangelho nós vamos encontrar a cura da filha de Jairo, que é esse momento onde a pessoa chega e pede para Jesus, fala, vai lá e põe a mão sobre ela, né? Porque era uma tradição. A imposição de mãos era uma tradição para curar e salvar as pessoas. Né? Como é que o fluido espiritual, então, como é que as coisas acontecem? Embora o corpo físico seja a destinação final do fluido, não é no corpo físico que o fluido age, primeiramente. Nós transmitimos fluidos de perispírito para perispírito. É o perispírito que assimila o fluido e depois distribui sobre os órgãos necessários, as células necessárias. Mas quem assimila o fluido é o corpo espiritual. Tudo acontece via corpo espiritual. Uma comunicação mediúnica, através do perispírito. O passe, através do perispírito. Todas as ações
geralmente são fluídicas, são através do corpo espiritual. Né? Então ele fala que os fluidos espirituais atuam sobre o quê? O perispírito. Por sua vez, reage sobre o organismo material, como que se acha em contato molecular. O que nós aprendemos na doutrina? Cada célula do nosso corpo espiritual está ligada a uma célula do corpo físico. Num verdadeiro espelho. As bilhões ou trilhões de células que nós temos no corpo estão ligadas às bilhões e trilhões de células do corpo espiritual, que no corpo espiritual são representativas. No corpo físico ela tem uma função. Fazendo um parênteses aqui, por que é representativa? Está lá na Gênesis. Tem algumas literaturas que nós temos que tomar cuidado. Tem algumas literaturas que há algum tempo atrás, uns autores aí lançaram uns livros, um especial, não vou dizer nome para não ficar aqui falando de ninguém, né? Não é a função, que diz que no mundo espiritual o passarinho chocava e nascia passarinho. Pessoas tinham gravidez e nascia filho, lá do outro lado. E aí, nós vamos lá na Gênesis de Kardec. Por isso que nós falamos que o trabalho vai ser sobre a obra de Kardec. O que Kardec fala do corpo espiritual? Os órgãos do perispírito são representativos. Eles não têm função. Ele é um molde, um modelo. Ele não tem função. Se uma pessoa tiver uma parada cardíaca no mundo espiritual, vai acontecer o quê? Nada. Se ele tiver, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque o corpo espiritual é representativo. Ele serve de molde para estimular a formação do corpo físico. Mas ele próprio não tem função. Ele próprio não tem função. Então, o corpo espiritual só serve para o espírito nessas fases de evolução que nós estamos. Mais lá para cima da evolução, nós não vamos ter mais o corpo espiritual. O livro dos Espíritos fala que ele vai se fundindo ao próprio espírito, até não se ter mais a configuração que nós pretendemos. Então ele não tem função. Então essas teses contrariam as obras de Kardec, elas contrariam frontalmente. É só a gente ir lá no capítulo, se eu não me engano, no 14 ou 16, que fala sobre os fluidos, lá tem uma definição do perispírito. Ao ler aquela definição, não há dúvida. Como é que alguém vai reencarnar no mundo espiritual se a palavra reencarnar é entrar na carne? Tem que produzir um corpo físico para reencarnar. Não tem como reencarnar no mundo espiritual. Que alguém possa ter uma gravidez psicológica lá, duvido isso, né? Tem na Terra, imagina lá, no mundo espiritual. Um espírito que desencarna ali no parto, ou alguma coisa assim, mantém aquela ideia de que está grávido, isso pode acontecer. Agora, nascer um filho lá, aí já é um contrassenso de uma base doutrinária. É só consultar a Gênesis e nós vamos encontrar isso lá. Nós estamos no contrassenso da base. Então o perispírito, ele faz o quê? Ele recebe o fluido, como o Kardec coloca aqui, nesse capítulo, né, da Gênesis. Ele recebe o fluido e faz o quê? Esse fluido reage com o organismo material, naquilo que tem correspondência lá. Então se o coração, o corpo físico está com problema, nós temos um coração representativo do perispírito. O fluido impregnado desse coração representativo vai fazer o quê? Vai sensibilizar o coração físico e vai fazer com que o coração reaja. Tem uma melhora, tem até mesmo uma cura. Se a providência divina achar que deve, pode haver uma cura. Pela impregnação do fluido do passista com os fluidos que os espíritos trazem. Pode haver a cura. Né? O passe vai de uma melhora à cura. Embora nós nunca devamos esperar a cura do passe, nunca devemos fazer propaganda de cura de jeito nenhum, né? Não, vai lá tomar um passe e você vai se curar. Está prometendo por conta própria. Nós não temos autorização do mundo espiritual e nem conhecemos o karma ou a reação, né, dentro da ação e reação que aquele espírito está passando, para a gente falar que vai curar. Como que? Só Deus. Se você perguntar se é um espírito, eu vou falar, não sei. Se perguntar ao espírito fulano, vai se curar? Eu não sei. Só Deus o sabe. Ninguém pode garantir que o seu passe vai curar, que o passe na casa espírita vai curar. Mas ele tem a função de quê? Contribuir com a melhora, com o bem-estar da pessoa que vai lá receber o curso. Desde o alívio até a cura. Pode acontecer a cura, sim. A pessoa pode se curar.
dependendo do merecimento dela, da necessidade, da prova que pode ter chegado ao fim. A pessoa chegou ao fim da prova dela. Aquele recurso estabelece, de novo, a vida ali, por uma ação divina, né? Lógico. O que o Emmanuel fala? Todas as bênçãos vêm de onde? De Deus. Então, quem determina a cura ou não é o Criador. Mas a gente pode contribuir, ajudando um ao outro, fornecendo um recurso que possa melhorar a condição do outro. Nós podemos fazer isso. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Então, o passe de alguém pode fazer mal? E agora? Vocês acham que o passe de uma pessoa... mas a pessoa está com muito boa vontade. O passe pode fazer mal? Pode. Pode fazer mal. Olha lá. Se o fluido for mau, a impressão será penosa. Quem está dizendo isso é Allan Kardec, não é a gente. Ou seja, então eu tenho responsabilidade sobre o meu passe. Se eu não cultivo os valores que eu preciso, se eu tenho uma vida desregrada, comportamento indevido, nós vamos comentar alguns deles, eu posso, se a pessoa estiver na minha sintonia, porque a culpa é dela também, a culpa é dividida, é lógico, se ela estiver na minha sintonia, ela vai receber o meu fluido e vai ficar pior do que ela está. Se ela tiver merecimento por uma pessoa boa, uma pessoa que não está na minha sintonia, o que vai acontecer? Ela vai ficar refratária a mim. O passe vai voltar para a fonte que está dando. Quem é a fonte? Sou eu. Aquele fluido vai voltar para onde? Para mim. E os espíritos vão fazer uma intervenção direta no que é possível. Isso está na literatura. Então, ou seja, se o meu fluido é um fluido melhor do que o da pessoa, fatalmente ela vai receber, se tiver nenhuma função dela, aquele passe, se ela não tiver merecimento, e não puder assimilar aquele recurso também, e estiver refratária por causa dela própria, do seu hábito, aquele fluido volta para a fonte universal. Agora, se ela tiver em melhor condição que eu, o fluido vai voltar para mim. Eu vou continuar com o meu fluido. Mas se ela estiver na mesma sintonia que eu, aí nós vamos trocar as impressões. Geralmente ela vai ficar mal. Vai ser uma impressão penosa. Então, porque a gente acha que pode me dar passe de qualquer jeito, não tem problema. Eu estou com boa vontade, eu estou com boa vontade. Então eu vou lá, estendo a mão, pronto, o passe está acontecendo. De jeito nenhum. Não é isso que a gente faz. Quando a gente vê o comportamento do fluido nesse capítulo 14, quando você chegar em casa, quem tiver a Gênesis, leia esse capítulo, por favor, é o capítulo 14 da Gênesis. Aqui cita o item 18, mas o capítulo todo fala do comportamento dos fluidos, da qualidade, da natureza. E vai mais profundamente disso que eu estou falando. Que a gente está fazendo um resumo aqui, né? Ele vai mais profundamente. Vocês vão perceber como que é interessante essa questão do comportamento do fluido e da responsabilidade do passista na doação que ele está fazendo. O passe não pode ser banalizado, nem pela casa, nem pelo passista. Certo? Nós vamos passar rapidamente por esse assunto, né? Todos já ouviram falar do chamado chakras, ou segundo o Espiritismo, os centros de força, né? São esses discos de energia que a gente tem no nosso corpo espiritual, e é através dele que nós assimilamos as energias ambiente, as energias das pessoas, e através dos centros de força. São ligados, eles estão intrinsecamente ligados ao corpo espiritual. São fulcros de energia que saem, giram e absorvem energias tanto do mundo do meio ambiente, quanto também das pessoas com quem nós convivemos. Então esses são os chakras, né? Tem o coronário, que é o alto da cabeça, o mais importante deles, que passa por um valor muito grande, vamos falar sobre isso. Temos o frontal, que é aqui entre as sobrancelhas, né? Temos um na garganta, temos um aqui no coração, temos um aqui no estômago, na área genital, e no final da coluna vertebral nós temos o chakra básico. Todos eles funcionam para quê? Para manter os órgãos funcionando, com as suas atividades normais. Quando um desses centros de força está desarmonizado, aquele órgão sofre. Como é que a gente desarmoniza um chakra desse? Como é que ele perde a sua funcionabilidade? Se eu sou uma pessoa odienta,
começo a guardar mágoa, rancor, ressentimento, o meu chakra cardíaco começa a funcionar mal. Ele começa a emperrar. Eu começo a não trocar mais energias com o meio nem com o mundo espiritual. Eu vou diminuindo a capacidade de absorver energias através do coração, para a minha emotividade. Se eu tenho maus pensamentos, se eu sou uma pessoa que cultiva maus pensamentos, geralmente o meu frontal é também emperrado e comprometido. E com o tempo, o chakra frontal desequilibrado, não funcionando direito, o que acontece? Eu começo a ter problema de organização dos meus pensamentos. Começo a ter fixações, as chamadas monoideias, aquela ideia que a gente tem e não sai dela. Por que muitas vezes a gente está com aquela confusão de ideia na cabeça, vai lá, toma um passe, alivia, fala, nossa, parece que tinha uma nuvem escura na minha cabeça, sumiu. É porque o chakra volta a funcionar, ele volta a transmutar energia. E aí eu continuo de novo nos maus pensamentos. Vai acontecer o quê? Ele vai emperrar de novo. Ele vai voltar a não funcionar bem de novo. E assim os demais. Desregramento sexual, desregramento de alimento, alimentação excessiva, vai fazer com que o chakra gástrico não funcione bem, e a gente começa a ter uma série de problemas gástricos, e assim por diante. O passe consegue restabelecer o equilíbrio dos chakras, consequentemente melhorando a pessoa, porque ela começa a receber energias renovadas que fazem os seus órgãos, as suas glândulas funcionarem bem, para elas reestruturarem e começarem a funcionar bem de novo. Certo? Então, só para a gente entender que esses discos de energia existem. Eles são captadores e emissores de energia. A gente capta e emite. A gente doa e recebe através deles. Agora, por onde entra a energia do passe? Pelo coronário, esse aqui na cabeça. É a nossa ligação com o mundo espiritual. Quando nós oramos, esse centro de força, ele amplia-se numa dimensão que os orientais chamam de a grande flor de lótus. Ele se abre como uma flor imensa e começa a emitir umas energias luminescentes, semelhantes do lilás ao fluorescente. Ele emite uma energia muito intensa. Se o vidente, quando o vidente vê uma pessoa orando, sinceramente ele vê isso. Ele vê a cabeça da pessoa aberta e aquele fluxo de energia que vai embora para o infinito e vem também fazendo uma emissão e recepção aqui através do coronário. Então, esse chakra é muito importante no passe. Muito importante no passe. Por aí penetram as energias puras, vindo do mundo espiritual superior. Né? Então, isso está no livro Alimentação Sem Espírita, né, do Salvador Gentil, que é para nós entendermos, então, que o chakra coronário ele tem uma função muito interessante, muito boa. Como é que ele funciona? Como é que a gente consegue manter esse chakra ativado para a gente estar sempre recebendo recursos bons do mundo espiritual? E até mesmo potencializar o nosso passe quando a gente vai tomar passe. Mantendo uma vida digna. A melhor conduta moral possível, porque esse chakra não tem nada a ver diretamente com o órgão, ele tem diretamente a ver com a moral, porque ele faz a ligação com o plano divino, então ele tem a ver com a moral. Então, quanto mais moralizado eu sou, quanto mais esforços para me tornar uma pessoa melhor eu faço, mais potencializado é o meu coronário, mais facilidade eu tenho de receber energias que vêm do mundo mais alto, do mundo superior, me ajudando em todas as atividades da minha vida. Então, por aqui, a gente consegue receber, mas para isso precisa ter uma vida positiva, no sentido especialmente moral. Né? A prática também da caridade também ajuda a melhorar muito a nossa percepção desse chakra. Então, a figuração é mais ou menos isso, né? Uma pessoa vista do mundo espiritual é vista assim, né? Toda iluminada, com esse fluxo de energia entrando e saindo, porque a gente está sempre assim, recebendo e emitindo, recebendo e emitindo. Nós somos uma usina que recebe e emana, recebe e emana. Não é preciso só o passe para isso, a convivência faz isso, como nós comentamos. Nós fazemos isso dentro da nossa casa, da nossa família, dentro do nosso trabalho. Somos usinas que irradiamos. Muitas vezes a gente reclama do ambiente de trabalho, o meu serviço é muito ruim trabalhar lá. Mas cadê a minha sintonia particular? Cadê aquela emanação que eu posso criar? E criar o quê?
criar uma sintonia própria minha. Dentro daquele ambiente corrompido, eu posso ter a minha sintonia. Por que eu tenho que me integrar ao ambiente? Mas, se eu me integrar ao ambiente, então, aí eu passo a ser igual aos demais que estão ali. Quem tem mais, dá mais, né? Então a gente tem que ter uma condição melhor. Só falando rapidamente do perispírito, né? Porque o perispírito, como nós comentamos, é esse agente que no ambiente do passe ele tem muita função. Então a gente tem aqui didaticamente só separando o corpo, o perispírito, lá e o espírito, que não tem forma, né? Kardec perguntou aos estudos venerados qual é a essência, né? Do que é feito o espírito, né? O que ele é? O espírito responde. Ninguém pode responder isso. Né? Só podemos responder que o espírito é uma inteligência que povoa aí no mundo do universo, mas não tem como você definir o espírito. Tem como. Agora, o corpo espiritual, sim, que ele é feito de matéria intenssenciada. A matéria, a mesma matéria do nosso corpo, só que num estado bem mais sutil. Bem mais sutil. E ela é tão matéria, por exemplo, que no mundo espiritual, nós temos as colônias espirituais. E temos os espíritos convivendo uns com os outros, se abraçando, tendo uma vida muito semelhante à vida que nós temos aqui na Terra. Então é matéria, mas é uma matéria mais delicada, mais sutil, que os nossos sentidos físicos não pegam, não apreendem. Né? Quando o Espírito aparece para nós, como é que ele aparece? Aparece com o corpo espiritual, que é exatamente igual ao corpo físico que ele tinha. Então ele aparece para a gente daquele jeito. Né? Se ela é uma vozinha, ela aparece ali com a cabecinha branca, do jeitinho que ela era. Para a gente poder reconhecer o Espírito. Então ele mantém aquela configuração, né? Que é, então, voltamos a dizer, ela é representativa. Nenhuma célula do corpo espiritual tem qualquer função. Nenhuma. Nada. Nem os olhos, nem os ouvidos. Porque no livro dos Espíritos pergunta se os Espíritos enxergam pelos olhos. Né? Os Espíritos respondem, não, por todas as sins. Não se enxerga. A gente tem a impressão lá que vê pelos olhos. Mas não é pelos olhos que a gente enxerga por toda a nossa essência. E os ouvidos? Como é que o Espírito escuta? Escuta pelos ouvidos? Falou, não, até porque eles podem escutar coisas que estão sendo ditas a uma imensidão de distância do lugar onde ele está. Alguém está fazendo um comentário infeliz dele aqui na Terra e ele escuta, como se a pessoa estivesse ali do lado dele. Por quê? Porque ele não é o ouvido que escuta. Tá? Tanto a audição quanto a visão é sentida por toda a essência do espírito. Não é por um órgão. O órgão não tem função. Ele não tem função. Quando o espírito chega do outro lado cego, ele não está cego lá porque o olho dele não funciona lá. É porque ele guardou a impressão da cegueira. Chama impressão. Impressão da cegueira. Ele não tem, o olho físico lá não tem função para ficar cego. Mas ele tem o aspecto moral da cegueira impregnado na região onde ele acreditava ver. E como ele não vê pelos olhos, ele não precisaria dos olhos para estar vendo. Mas ele está condicionado de que os olhos é por onde ele enxerga. Então ele está impregnado da razão que levou ele a cegueira. E até que ele não se desfaça disso, ele não passa a ver. Porque a coisa é moral, não é física. É moral. Já que o órgão espiritual não tem função. Não tem função, a não ser representativa. De um molde, né? Então, na Revista Espírita de 1862, o Kardec responde, então, que o perispírito é um envoltório vaporoso, né? Que é chamado de perispírito, cujos elementos são colhidos do fluido universal ou cósmico, que é o princípio de todas as coisas, como nós comentamos. Então, o espírito, não raro a gente tem nas obras, nos relatos de espíritos que a gente vê ele assim lá do outro lado. Ele chega emitindo luz, emitindo grandes quantidades de luzes, né? Porque o espírito é o espírito que está emitindo, não é o perispírito, é o espírito que está, através do perispírito, está emitindo a sua luz no ambiente onde ele está. Essa luz também tem as pessoas boas. Os encarnados que possuem alguma qualificação moral mais equilibrada, mais nobre, né? Espíritos que já mais adiantados que reencarnam, também possuem essa luz. Podem ser vistas pelos espíritos venerandos quando eles precisam aqui fazer alguma atividade aqui na Terra.
quando eles precisam desenvolver alguma atividade, eles precisam de pessoas para isso, eles enxergam essa iminência. Mas lá no mundo espiritual é muito mais intenso isso, né? A pessoa pode ter essa percepção de forma mais intensa. Consegui? Vamos lá. Eu tento não muito, né? Então, técnica espírita para o passe, né? O que nos diz Allan Kardec sobre isso? Vamos conversar um pouquinho, então, a respeito disso. Agora começa aqui o grande dilema de alguns pensamentos, né? Então, o mestre está falando na revista espírita de Kardec isso, ó. O médium curador infiltra no fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. No entanto, esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Então, olhem bem essa figura, né? Primeiramente, a gente vai comentar sobre isso. O médium pela simples imposição de mãos. Só pela simples imposição de mãos não é necessário nada mais do que isso. Nós vamos encontrar algumas conceituações em alguns autores, mas são autores encarnados, como Edgar Armond, Jacob Mello, e tem outros que podem ser de preferência de algumas pessoas, mas entram na contramão das definições que o Kardec dá. Então, aí, no meu entendimento, é a opinião daquele autor. Então, olha só, o Kardec fala, não é no único lugar, não é num lugar só. Em vários lugares na obra de Kardec que ele fala do médium curador e fala da simples imposição de mãos, que é pura e simplesmente impor as mãos. Vamos lá, para a gente conversando. Então, o magnetismo, a imposição de mãos, vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, né? De quanto sabe verdadeiramente amar. Leon Denis no livro Invisível. Né? Ali tem inclusive uma alusão de uma fotografia da época. Essa fotografia foi uma fotografia tirada à época de uma pessoa dando um passe, né? Com a imposição de mãos. O Leon Denis também fala da imposição de mãos. O passe é muito mais moral, gente, do que físico, do que técnica. E o Kardec vai falar isso. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que o Kardec fala das técnicas. Então, o passe espírita é simplesmente a imposição de mãos, usada e ensinada por Jesus como se vê nos Evangelhos. Isso quem fala é por outro livro, né? Jesus estendia a mão também para realizar a sua cura. Por que não é recomendável a aplicação do passe, estando o passista mediunizado? Por que o médium passista não deve prestar orientação mediúnica durante a aplicação de passes? Então, ou seja, não se dá passe incorporado, mediunizado. Isso é uma prática mística do espiritualismo e não do espiritismo. Então, tem uma orientação das obras espíritas que diz que o passista deve dar o passe incorporado. E nem fazer nenhum tipo de orientação na hora do passe. Não se conversa com o paciente na hora do passe. A pessoa toma o passe, vai embora. Se ela for conversar, passa pela entrevista fraterna. Mesmo em entrevista fraterna, nunca incorporar. Na doutrina espírita, não se usa a incorporação para fazer nenhum tipo de atividade espiritual com as pessoas. Não se usa. A não ser em sessões especializadas, nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos conversam com os dirigentes e com as pessoas ali, passando orientação para as atividades ali, até mesmo da casa. Mas com o público não se faz isso. Não se dá consulta, nós não fazemos consulta durante o passe. Não se fala nenhuma impressão, não, se a pessoa percebeu alguma coisa, não fala para a pessoa. Não fala, não faça isso. Né? Com todo respeito, né? A Umbanda, a Candomblé e outras filosofias espiritualistas têm esse hábito, mas é um hábito conforme a filosofia prega, mas o espiritismo não tem essa postura.
Não é crítica isso, nós estamos separando as coisas. Né? Lá é o hábito, falar com o caboclo, falar com o preto velho, falar com o índio, falar com os espíritos ali que tem essa tradição. Os espíritos venerandos não orientam a fazer isso, para não criar misticismos em torno do passe e muitas vezes até estimular animismo dos próprios passistas. Na verdade, não estão incorporados coisa nenhuma. Estão envolvidos com um processo anímico, numa tentativa de querer fazer alguma coisa diferente e ajudar, se envolve com o processo mediúnico. Então, de forma nenhuma, não se presta orientação mediúnica durante o passe, né? E não se atende mediunizado. Tocar a pessoa é correto? É complicado isso, né? Esse tocar tem duas complicações. Bom, a primeira delas, os recursos magnéticos são aplicados a reduzida distância, penetrando o halo vital à aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. O passe é a transmissão da força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Não se toca a pessoa durante o passe. De jeito nenhum, nem hipótese alguma. E hoje tem um agravante. A pessoa, quando toca alguém ali, a pessoa pode ter interpretado de uma maneira diferente, pode ir lá na polícia fazer um boletim de ocorrência, abrir um processo, o juiz fecha a casa espírita, processa todo mundo, e se a pessoa não conseguir provar a inocência, ela vai presa. É um processo, é uma coisa delicada. Tem dois efeitos. Um efeito que não há nenhuma justificativa doutrinária que diz que se você botar a mão na cabeça da pessoa, no corpo dela, ou manter uma distância, o passe é diferente. Não existe isso. Então isso é um achismo nosso, que nós não podemos fazer. A doutrina espírita não orienta que se faça isso. Lá no Manual de Orientação ao Centro Espírita, que a gente pode baixar lá no site da Federação Espírita Brasileira, no capítulo que fala sobre o passe, uma das orientações é essa. Na casa espírita, não se toca. Tudo a uma certa distância. Mantenha pelo menos uns 2 palmos do pé da pessoa, distante, até porque, como nós comentamos, quem absorve a energia são os chakras. E você não precisa ficar em cima da pessoa para dar um passe nela. Senão não tem que passar a distância, nós vamos falar alguma coisa. E também a oração por alguém, que valor teria? Então, não precisa ficar em cima, pelo menos uns 2, quando ele fala de uma relativa distância dela, uma reduzida distância, uns 2 passos, pelo menos, do pé da pessoa. Né? E nesse sentido, né, a gente estende as 2 mãos, a pelo menos mais de um palmo acima da cabeça da pessoa, para não ter o risco de nenhum de tocar. Não é necessário fechar os olhos, não precisa fechar os olhos. Você não vai se concentrar para nada. É manter a mente em prece, os olhos semicerrados, na altura da cabeça da pessoa, sem explorar o corpo da pessoa, sem ficar olhando particularidades do corpo da pessoa. Porque isso pode desconcentrar a pessoa, o passista, né, e tirar a atenção dele, que naquele momento é de estar em prece, doando o que ele pode abrir naquele momento. Então, sempre, pelo menos um palmo acima. Ah, mas eu sou pequeno e a pessoa que foi tomar o passe é grandona. E agora? O que eu faço? A pessoa que está na minha frente é grandão. E eu sou pequeno. Espalme as mãos na direção do rosto da pessoa e pronto. É suficiente. A uma certa distância, meio metro, não tem distância. Eu posso ministrar um passe no carta daqui que eu estou. E vai ser tão efetivo quanto alguém que abraçasse ele e botasse a mão na cabeça dele e tentasse ficar passando energia, como se com isso houvesse ali uma ligação como um plug na tomada. Não é isso. É energia. A energia sutil. Ela é atraída do passista para a pessoa que está recebendo. Então, a uma certa distância, longe da cabeça, longe, pelo amor de Deus, não toquem as pessoas. Isso é grave legalmente, inclusive. Não façam isso. Caso você pode ter um problema sério, responder legalmente por um processo sério, e também não tem efetividade isso. Então, conhecendo o recurso do fluido, o que é o fluido, como o fluido se comporta, quando você pensa numa pessoa, tem uma pessoa lá em São Paulo que é meu amigo, no momento em que eu penso nele, estabeleço uma conexão vital com ele. O meu perispírito se alonga e leva recursos até essa pessoa. Então, ela não precisa nem estar na minha frente. Mas se a pessoa está ali na frente, ótimo. Estabeleceu-se
uma ligação mais efetiva e tal, então a gente faz isso. Pode falar. Uma dúvida. Você falou as mãos no rosto, quer dizer, você deve estar à frente da pessoa. De preferência. Não há fórmula para isso, mas pode. Mas tem gente que tem hábito de dar o passe pelas costas, né? O inconveniente só, que eu acho, não tem regra, viu? Dar passe pela frente, por trás, do lado, isso não influencia em nada. Mas para a pessoa que está tomando o passe por trás, ele é meio complicado. Imagine uma pessoa que vê a casa espírita pela primeira vez, que não sabe o que é o passe. Ela não consegue se concentrar, não sabe o que está acontecendo aqui atrás dela. Isso aconteceu com um amigo nosso que foi fazer, ele não é espírita, foi me acompanhar levar uma palestra. Aí ele entrou na sala de passe para tomar passe, e a pessoa foi atrás, ele ficou inquieto. Ele falou, Davi, eu não sabia o que ia acontecer. Eu sei lá, você sabe, eu não sei. Ele falou para mim assim, eu não sei o que está acontecendo. A pessoa, ele ficava assim, ó, tentando entender o que estava acontecendo atrás dele. Ele perde o benefício do passe. Entendeu? Só por isso. Tá? Não tem nada de errado, não tem nada de... Pode ser pela frente, por trás, pelo lado, isso não tem problema. Agora, pela frente a gente fica tudo muito mais transparente, né? Fica tudo muito mais às claras. Ele está te vendo, está vendo o que você está fazendo, então você espalma. Agora, outra coisa. Por que não é necessário tocar? Uma pessoa que não tivesse braços, então não pode dar passe. Então, vamos supor, você tem aqui na casa, chega aqui, uma pessoa começa a frequentar, torna-se trabalhador, mas ele não tem os dois braços. E ele fala assim, eu queria ser passista. Você fala para ele assim, não, você não pode, você não tem braço. Como é que fica? Desconhecimento completo de como se comportam os públicos. Não é o chakra que emite. Ou seja, ele para na frente da pessoa sem os braços e começa a mentalizar ele. E orar pela pessoa. Senhor, que ela receba todo o bem que ela precisa. Que tudo de bom aconteça. Ela vira uma usina doadora que sai o recurso dela na direção da pessoa, assim, numa quantidade imensa, muito mais do que alguém que está lá estendendo a mão. Não é necessário as mãos. A mão é para criar o quê? Um condicionamento para nós. De que a gente tem a impressão que a gente está realmente doando. Mas com os braços pode ser passista também. Se for cadeirante, pode ser passista também. Não existe nenhum óbice, nenhum obstáculo para ser passista. Entendeu? Então, não há essa necessidade. Então, se a pessoa é pequenininha e a pessoa é grandona, para na frente e faz assim, ó, Senhor, né, mentalmente. Que a pessoa receba toda a luz, todo o bem, todo o amor. Não é a mão que está doando, ele está emanando dele todo. Todos os seus centros de força naquele momento estão emitindo energia, vibrações, fluidos, que estão indo na direção da pessoa. A mão é apenas um indutor. Não mais nada do que isso. É um indutor. Você acha que deve voltar, por exemplo, muitas casas, depois da pandemia, não faz mais passe, transmite passe em ambiente fechado? A nossa casa aqui, ela faz um ambiente aberto todo mundo. Sim. Quer dizer, passe por passe. Mas o coletivo, não. O coletivo? O coletivo não, individual. Individual, mas nas cadeiras. Nas cadeiras. Você acha que deve retornar? Porque... Olha, embora muitas casas tenham esse procedimento, e ele tem a sua valia também, toda a literatura fala da Câmara de Passe. Toda a literatura que você lê fala da Câmara de Passe. Por quê? É um ambiente reservado, onde a espiritualidade consegue ali materializar recursos com mais propriedade do que no ambiente mais aberto. Onde aqui mesmo, aqui dentro, muitas vezes a gente não consegue ter uma conversação completamente desprovida de problema. Acaba criando dificuldades que, como eu falei agora há pouco, dificulta para os espíritos a materialização de recursos ali, né? Então a Câmara de Passe é um grande aliado, viu? Embora pode ser feito sim, pode ser feito de passe no lugar, então é uma escolha isso, né? Mas se você for buscar na literatura, a literatura toda fala da Câmara de Passe. É que na época da pandemia não tinha jeito, né? Mas hoje já voltou tudo, né? Lá em Jales, pelo menos, os próprios centros de saúde, muitos deles não usam mais nem máscara. Estão usando nem máscara, mas não deve ser assim. Então, é uma questão de preferência, mas se puder, no meu entendimento, né, consultando a literatura, se a gente puder ter a Câmara de Passe, melhor. Ela é assim, mais efetiva. Até para as pessoas se concentrarem mais, um pouco mais de recolhimento, ela funciona melhor. Ela é um inibidor de uma série de coisas, sabe? A pessoa parece que passa pela porta, ela entra no processo de recolhimento maior do que quando ela está sentada no público, assim, né, para tomar um passe publicamente. Essa é só. Mas tem o seu efeito também, o passe que é feito em algum lugar, né?
É totalmente negativo. Então ficou entendido essa coisa de não tocar, não atender mediunizado, não dar orientação e não tocar ninguém. Pelo amor de Deus, não toque. É um conselho que eu dou. E se acontecer alguma coisa, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Inclusive, legalmente. Já teve casos, como a gente participa da usina regional, eu tenho os encontros com a liderança regional do Estado, né? E nós já ouvimos lá relatos de casos que tiveram problemas com isso. De dirigentes processados, trabalhador processado. Então, não toque. E também não há uma utilidade prática para isso. Não tem uma justificativa doutrinária para isso. Você fala, para que tocar? Não é mais efetivo o toque do que o passe de mão sem mão, a mesma coisa. Não é mais efetivo. Tem outras coisas mais importantes que a gente vai considerar. Querem dar uma paradinha para um vinho, um cafezinho? Depois a gente volta, aí tem uma outra